Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professor William aqui na área. E hoje a gente vai entrar no contexto aí da histologia. Então, os próximos capítulos, os próximos conteúdos que a gente vai estudar vai ser relacionado à histologia animal. Hoje a gente vai começar falando aí do tecido epitelial e do tecido glandular. Basicamente, as glândulas são formadas por tecido epitelial, por isso que a gente vê eles juntos. Então, o que a histologia estuda? Basicamente, ela estuda os tecidos do corpo dos animais. Tá? Lembrando que esses tecidos são formados por células que desempenham funções, a mesma função e atuam em conjunto ali. Então você tem células iguais atuando em conjunto, formando tecidos. Quando você tem tecidos diferentes formando uma estrutura, aí você tem um órgão. Tá? Mas a histologia ela para ali no estudo do tecido em si. Então a gente sabe que os tecidos eles podem ser de constituição dura, firme, como o tecido ósseo. Eles podem ser semissólidos, como a gordura, que é o tecido adiposo, que é a nossa famosa gordurinha, o pneuzinho. E pode ter até mesmo tecido líquido, como é o caso do sangue. O sangue ele é um tecido. Tá? Ele possui células com funções parecidas atuando em conjunto. Então aqui nas imagens para vocês eu coloquei os tipos diferentes de célula, de tecidos basicamente. Você tem tecido epitelial, que é o que a gente vai tratar hoje, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Notem que cada um é muito diferente um do outro, até porque desempenham funções muito diferentes uma das outras. Mas isso não quer dizer que não atuem em conjunto. Tá? Quando eles atuam em conjunto, você tem a formação de um órgão, beleza? Então, quando a gente fala do tecido epitelial, ele é formado por células organizadas, muito organizadas mesmo, tá? E contínuas, podendo ser única ou múltiplas. A gente vai ver aí que tem determinadas regiões do corpo onde você tem realmente parecendo como se fosse uma parede de tijolo, célula por célula organizada direitinho, formando aquele tecido daquela região. Ou você pode ter uma região ali de células únicas, também pode acontecer. Tá? Então essas células são unidas pelos desmossomos, que a gente já viu anteriormente, que são especializações da membrana celular. Tá? Esse desmossomo ele age como se fosse uma espécie de cola, de estrutura que faz com que essas células sejam muito unidas. Por isso que muitas vezes o tecido epitelial ele é impermeável, porque essas junções elas são tão próximas, impedindo ali, não deixando que tenham espaço entre as células, tornando ele meio que impermeável. E esse tecido epitelial ele possui três funções básicas e mais importantes. Ele vai agir como uma barreira seletiva. A gente já viu, quando a gente trata ali de sistema imunológico, a gente vê que o nosso corpo ele possui sistemas de barreira. Um desses sistemas de barreira contra entradas de micro-organismos é a pele. Então a pele vai ser a primeira barreira do teu corpo a impedir a entrada de micro-organismos, justamente por elas serem células muito unidas por conta desses desmossomos, não deixando com que aquele micro-organismo ultrapasse pelo espaço que teria entre uma célula e outra. Para você ter a entrada de um micro-organismo através da pele, você tem que ter um machucado, uma ferida ou algo do tipo. Aí ele consegue entrar. Função de secretar substâncias. A gente vai ver quando a gente falar de tecido glandular mais específico lá para frente, que o tecido epitelial ele pode se organizar formando glândulas e essas glândulas secretarem substâncias. Aí a gente vai ver que substâncias são essas. E formando revestimento de órgãos, tanto por dentro quanto por fora. Então o tecido epitelial ele vai formar as mucosas, que é o revestimento interno de cavidades. Tá? Então mucosa bucal, mucosa nasal, mucosa vaginal. Tem essas mucosas, essa região ali formada por tecido epitelial. E pode ter também a serosa, que são camadas que vão revestir os órgãos por fora. Então você tem a pleura lá no pulmão, você tem o pericárdio no coração e você tem o peritônio lá na região do intestino. É como se fosse uma fina camada de tecido epitelial protegendo aquelas regiões. E entre esse órgão e essa camada fina, você geralmente tem a presença de um líquido ali que vai agir como lubrificante e como sistema de defesa também para aquele órgão. Então aqui a gente tem um exemplo. De como se fosse uma lâmina, né? Uma parte da pele sendo observada. Então você tem as células ali do epitélio bem unidas umas às outras. E notem que não tem vasos sanguíneos
naquele tecido. Então, para você se machucar, você cortar a pele e você sangrar, você tem que atingir uma parte mais profunda do que a parte superficial. Tá? A gente vê que chega nervo ali. O que esse nervo faz? Ele vai sentir as sensações de toque, de calor, quer dizer, de temperatura, tá? De dor. Então ele vai perceber essas sensações. Agora, vaso sanguíneo mesmo fica na parte de baixo no tecido conjuntivo. Por isso que a pele é um órgão. Você tem o epitélio, que é o tecido epitelial em si, mas ela sozinha não tem muito significado. Agora, quando você junta o tecido conjuntivo a ela, aí você tem um órgão, porque você tem dois tecidos trabalhando em conjunto. O conjuntivo, ele meio que vai dar suporte de nutrientes, basicamente, ao tecido epitelial em si. Tá? E por que quando a gente se corta, assim, às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, se cortarem com folha de papel ou algo do tipo, mas que não sangra, mas arde pra caramba? Por que arde? Porque os receptores de dor, eles ficam expostos ao oxigênio, e o oxigênio oxida ele. Como não tem sangue para fazer a cicatrização, ele fica exposto um bom tempo até aquilo ali se fechar, até aquela ferida se fechar. Então, costuma ser uma ferida bastante incômoda, porque ela queima, assim, ela arde bastante, e a cicatrização dela é um pouco lenta, justamente por não ter sangue chegando lá e ajudando na cicatrização através das plaquetas e dos outros mecanismos, das fibrinas, do fibrogênio. A gente pode ter as células do tecido epitelial organizadas de formas simples. Você vê que ela está bem simples ali, é uma camada única de células organizadas. Você pode ter pseudo-estratificada. Pseudo significa falso. Tá? Estratificado é essa conformação de estar uma sobre a outra. Tá? Então a gente vê que é pseudo-estratificado porque elas são células alongadas, dando a falsa impressão de que elas estão formando camadas. Tá? E você tem a estratificada em si, que são várias células simples, uma por cima da outra, formando aquela estrutura que parece uma parede de tijolos. E você tem a formato celular, podendo ele ser pavimentoso. Basicamente, esse pavimentoso é o que fica mais na superfície da pele, então geralmente é formado por célula morta, tá? Então ela adquire esse formato mais achatado. Tá? Se a gente for pensar, esse estratificado da pele, conforme ela vai se renovando, o que estava lá embaixo ele vai subindo. Quando ele sobe, é porque ele já é considerado uma célula morta. Então ele é mais rígido, ele tem menos quantidade de material intracelular, é uma coisa mais seca, uma pele mais seca. Então ele fica mais na parte de cima. Tá? Pode ser o formato celular cúbico, obviamente o próprio nome já está dizendo o que é, e o colunar, que é esse que forma colunas, realmente como o próprio nome diz. Então, onde que a gente pode encontrar o epitélio organizado em camadas simples? Nos capilares, por isso que a troca gasosa, a troca de substância ocorre nos capilares, justamente porque eles só possuem uma camada que é o endotélio. E essa camada ela é tão fina, ela é tão simples, que permite ali a entrada e saída de substâncias. A estratificada a gente tem na pele, tá? Se você pegar uma lâmina e olhar no microscópio de uma pele humana, você vai ver que tem várias células organizadas umas em cima das outras, formando esses estrados. E pseudoestratificada, aí você tem nos rins, tá? Que vai atuar ali E aí você vai ter ali nos rins, que vai atuar no contexto de filtrar o sangue, enfim, vai ter todas as suas funções pertinentes àquele órgão. Então, quando a gente fala da pele, ela é uma estrutura bem complexa, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Você tem a epiderme, tem a derme, tem o tecido adiposo lá embaixo, a tela subcutânea, você tem os pelos, você tem algumas glândulas, então você tem terminações nervosas, tem tipos celulares para percepção nervosa, então ela é um órgão bem complexo até. Tá? Então é o maior órgão do corpo humano, quando a gente fala da pele, em relação a peso. Ela chega aí a cerca de 2 metros quadrados, então é bem grande, podendo ter aí numa pessoa adulta entre 4 a 5 quilos ou até mais. Então é cerca de 7% do nosso corpo. Então, quais as funções da pele aí? Ela vai atuar então na regulação da temperatura corporal de que maneira? Secretando substâncias. Quando você faz atividade física, você começa a suar muito, o que está acontecendo? Aquilo ali é justamente para regular a temperatura interna do teu corpo. Então, está sendo produzido aquele suor que ele vai dar uma sensação de frescor quando ele entrar em contato com o ar. Tá? Por isso que quando a gente está suado, a gente liga o ventilador, dá aquele geladinho. Tá? Então é meio que tem essa função de
ajudar a regular a temperatura corporal, juntamente com outros tecidos, juntamente com outros. Então, protege o corpo contra invasões externas, como eu já tinha falado para vocês. É a primeira barreira ali que vai proteger contra micro-organismos. Detecta sensações cutâneas, ou seja, toque, pressão, temperatura, dor. Vai perceber tudo isso. Né? Excreta e absorve substâncias. Então a gente vai ver no caso das glândulas que nós temos glândulas secretoras de suor, de sebo, de cera. Né? Você vai ver que tem alguns órgãos mais específicos que secretam outras substâncias. Então, tem essa função muito ativa de secretar e absorver substâncias. E sintetizar vitamina D, tá? Na pele, através dos raios ultravioletas, que a gente consegue secretar, produzir, sintetizar essa vitamina D, que é tão importante na questão óssea ali. E agora, por isso que se pede para idosos, para criança, adulto também, né? Mas principalmente idoso e criança. Pô, toma ali pelo menos 15, 20 minutinhos de sol de manhã. Não pode ser aquele sol muito forte, senão vai te causar problema. Mas ali 8, 9 horas da manhã, ou 5, 6 horas da tarde, que já está mais tranquilo a temperatura, justamente para suas células da pele absorverem aquela radiação e conseguir transformar aquilo em vitamina D. Então ocorre toda uma síntese dessa vitamina que é ativada através das radiações ultravioletas dos raios solares. Falando das camadas da pele, a mais externa é a epiderme. Tá? Então ela é formada basicamente por 4 tipos de células. Então na epiderme a gente tem os queratinócitos, que são responsáveis por produzir a queratina, tá? Que é uma proteína rígida e protege nosso corpo contra ele é impermeabilizante e também ele tem um contexto de proteger contra a abrasão. Então até um certo tipo de temperatura você consegue aguentar por conta dessa queratina ser muito rígida e ter um certo poder ali antiabrasivo. Tá? Você tem o melanócito. O que esse melanócito faz? Ele produz a melanina. Então ele tem essas evaginações, né, essa espécie de tentáculos, e dentro desse melanócito ele produz a melanina. E através desses braços que ele tem, ele abraça essas células de queratina e consegue levar até ela o pigmento melanina. Então você tem aí a produção de melanina dentro dessas células especializadas para isso e ela ainda consegue enviar para as células de fora, para outras células. Essa melanina ela vai proteger contra raios ultravioleta. Então quando você vê pessoas muito brancas, elas têm menos quantidade de melanina na pele. Logo, elas necessitam ter uma proteção maior por conta do sol. Então você tem bloqueador solar, protetor solar, tá? Porque esse melanócito ele não produz, aquela pessoa ela não tem na característica genética dela a produção de melanina em larga escala, tá? Ou o suficiente para ela ter uma pele totalmente escura, recoberta. Não tem. Tá? E esse melanócito, essa melanina, ela protege contra os raios ultravioletas. Então ela engloba, ela entra na célula afetada, no caso pode ser um queratinócito, e ela vai no núcleo dela e envolve aquele núcleo com melanina. Com isso, a radiação não consegue causar nenhuma mutação dentro daquela célula, que provavelmente viraria um câncer. Agora, o próprio melanócito ele não é tão protegido contra a radiação. Ele precisa de uma certa quantidade de radiação para produzir essa melanina. Então, o melanócito em si ele não consegue se proteger contra essa radiação de uma forma tão eficaz como ele faz protegendo os queratinócitos, por exemplo. Então é por isso que você tem lá os tipos de câncer. Melanoma é um câncer no melanócito, porque ele não consegue se proteger tão bem quanto ele protege os outros. Então você tem ainda o macrófago intraepidérmico. Macrófago a gente sabe que é uma célula de defesa. Então, por mais que o tecido epitelial ele seja meio seco, ele vai ter ainda células de defesa atuando na proteção mais interna ali daquela região. E você tem também as células sensoriais, que são aquelas que vão perceber as sensações do ambiente. Aí um exemplo aqui, a gente tem a célula epitelial tátil de Merkel. Então é a que vai sentir pressão ou o contato, né? Vai dar a sensação de tato. E aqui, falando mais sobre o melanoma, ele é um tipo de câncer que afeta os melanócitos. Então, como eu falei, aquele melanócito ele não consegue se proteger tão bem quanto ele protege os outros, ele acaba tendo o seu material genético alterado.
tá? Ele sofre uma mutação. Então ele vai continuar fazendo a reprodução celular, porém com esse DNA mutado. Tá? Então você tem aí a geração de novas células com defeito. E o problema do melanoma é que ele é um câncer muito rápido, tá? Se reproduz muito rápido e ele faz metástase também com uma certa facilidade. O que é metástase? É uma célula cancerígena se soltar, cair na corrente sanguínea e parar em outro tecido e continuar, ou em outro órgão e continuar a sua reprodução. Então, geralmente, quando fala, fulano de tal está com câncer e já fez a metástase. Então, o tratamento ele é muito mais delicado e é muito mais complicado da pessoa, assim, dependendo do tipo de câncer, sobreviver. Porque você não sabe mais onde que aquela célula metastasiada foi parar. Se ela parou no cérebro, se ela parou no rim, se ela parou no fígado, no baço, enfim. Você não consegue ter mais esse controle. Tá? E voltando aqui rapidinho, 90% das células da epiderme são formadas por queratinócitos. Mais ou menos ali 8% por melanócitos e o restinho que sobrou dividido entre macrófagos e células do tecido neural. Então foi só para dar uma contextualizada aqui em relação ao melanoma. Por isso que ele é um câncer bem agressivo, porque ele tem uma certa facilidade de fazer metástase e, porém, ele não é tão difícil de ser observado. Então é fácil de ser reconhecido logo de cara. Como é que você sabe ali que aquela pintinha pode ser um melanoma? Quando ela não tem uma forma muito igual, ou seja, geralmente as pintinhas do nosso corpo são redondas. Tá? Quando você começa a ter um crescimento daquela pinta e aquele crescimento ele é meio desorganizado, ela começa a tomar uma forma meio desigual, toda estranha, então você é bom ficar de olho e procurar um médico para ver se realmente não pode ser alguma coisa ali. Então a gente falou da epiderme e agora a gente fala da derme, que é a camada um pouco mais profunda daquela pele. E ela é formada por tecido conjuntivo, elastina e colágeno. E ela nutre e dá suporte para a epiderme, que é a camada mais de cima. Então, por ela ter a presença dessa elastina e desse colágeno, ela tem essa característica de ser elástica. Então ela permite com que a epiderme se estique e volte ao normal. Claro que quando você já é bem velhinho, a gente já falou nas outras aulas, que quanto maior a quantidade, quanto maior a idade, mais essa pele vai sofrendo por conta da deficiência ali de material intracelular e outras coisas mais. Então, quando você levanta a pele da vovó fica para cima mesmo. Ela demora muito mais a voltar ao normal, justamente porque a quantidade de colágeno, de elastina ali, já não é a mesma. Né? E só um adendo, tomar pílula de colágeno, vou tomar colágeno para a pele ficar firme. Não caiam nessa. Tá? Se você conhece alguém que toma colágeno, você pode ir lá no potinho do colágeno e olhar que em algum lugar está escrito não comprovado cientificamente a sua eficácia. Pode fazer isso. Tá? Eu já vi vários exemplos disso pessoalmente. Fui lá na caixinha do remédio, confirmei. Tá? O colágeno ele é uma proteína e a gente sabe que quando você ingere aquela pílula de proteína, o que ela vai fazer? Vai ser quebrada em aminoácidos e o teu corpo vai usar ela da forma que ele quiser, formando novas proteínas. Então, por você estar ingerindo colágeno, não quer dizer que você vai tomar aquela pílula de colágeno, ela vai entrar no seu estômago, o colágeno vai ser absorvido e ele vai ser depositado na célula, na pele. Não. Tá? Ele é uma proteína, ele vai ser degradado em aminoácidos e o teu corpo vai se aproveitar da forma que ele bem entender. Então, foi só para a gente dar uma desmistificada em algumas coisas aí. E a elastina vai ser a proteína responsável por dar a elasticidade da pele. O colágeno já vai ser responsável pela firmeza. Pelo que é formado ali a derme? Fibroblastos, vão ser células responsáveis ali pela cicatrização. Macrófagos, quando a gente fala aí do sistema imune. Adipócitos, células de gordura, tecido conjuntivo. Tecido sanguíneo, vasos sanguíneos, está na derme. Nervos, glândulas e folículos pilosos, que é onde vai sair os pelos em si. Tá? Tanto cabeça, barba, região da axila e todo o resto do corpo. Então, esse folículo piloso ele fica na derme. Quando a gente faz uma tatuagem, aonde que a gente costuma fazer? Na epiderme ou na derme? A gente faz na derme. Tá? Por isso que a gente faz a tatuagem naquela camada mais profunda. Porque a epiderme está constantemente sendo substituída. Se você fizesse tatuagem ali na epiderme, logo ela ia sumir por conta da substituição celular muito rápida. Quando você fala da derme, é uma camada mais profunda, ela é mais estática.
paradona ali na dela. Então você faz a tatuagem naquela região, claro que conforme vai passando lá 5, 6, sei lá quanto tempo, você tem que retocar aquela tatuagem, porque tem um nível de, tem uma certa divisão celular naquele tecido ainda. Porém, bem menos acelerado do que na epiderme. Então, quando a gente fala de tecido epitelial glandular, a gente tem aqui as principais glândulas secretoras do nosso corpo. Tá? Então, são especializadas em secretar substâncias em si. Então, a gente tem ali, quando ela secreta dentro da corrente sanguínea, a gente chama de glândulas endócrinas. Endo, dentro. Tá? Então, a gente tem aí como exemplo os hormônios. Quando ela secreta fora da corrente sanguínea, ou seja, em qualquer outro espaço, a gente tem glândulas exócrinas, exo, fora. Mas você pode ter glândulas mistas ali, secretando tanto na corrente sanguínea quanto fora dessa corrente sanguínea, como é o caso do pâncreas. E quando a gente fala dessas glândulas aí, a gente pode lembrá-la das gônadas, tá? Ovário e testículo. E aí os homens, principalmente, tem muito daquele mito do se eu fizer vasectomia eu vou ficar broxa, eu vou perder meu apetite sexual, não sei o quê. Uma besteira. Por quê? Na vasectomia você corta o caminho, o ducto ali por onde o espermatozoide passaria. Então ele não consegue mais ser lançado para fora do corpo. Mas os hormônios eles são produzidos dentro do testículo, na região testicular. E o hormônio ele cai na corrente sanguínea. Ou seja, aquela região ali, aquela gônada, ela é envolta por vasos sanguíneos e o hormônio que é produzido cai na corrente sanguínea e vai para o corpo. Ele segue um caminho totalmente diferente do espermatozoide. Então não teria perigo nenhum fazer a vasectomia e perder a virilidade ou algo do tipo. Isso é um mito que se criou e muitas pessoas ainda pensam que isso é verdade. Então aqui a gente tem um esquema das glândulas sudoríparas. A gente pode ver que tem a glândula que é apócrina, que está junto ali do folículo piloso, e tem a glândula que é écrina, que está ali mais sozinha. Essa glândula apócrina ela está muito presente basicamente em todas as regiões do corpo. Então essa glândula sudorípara ou sudorífera vai ser responsável pela secreção de suor. Então ela vai atuar ali meio que na manutenção da temperatura corporal. Quando a gente vê aqui nessa imagem, a gente vê a glândula apócrina, a gente vê que ela está associada ao folículo piloso, aos pelos. Tá? E principalmente ela é mais, como é que eu posso dizer? Ela está mais ativa ali principalmente na época da adolescência. Por que eu digo isso? Porque o suor secretado por essas glândulas que ficam juntas ao pelo, principalmente os rapazes, quando estão ali na fase da adolescência, começa a nascer os pelos ali na região da axila. E aí começa a ter aquele problema de CC. Tá? O que seria o CC? O suor que é secretado por essa região, digamos que ele seja mais atraente para as bactérias. Então as bactérias procuram mais o suor secretado por essas regiões. Tá? Então, quando você tem bactéria naquela região, você tem liberação de gases, tá? Você tem formação de odores. Então esse odor é justamente por isso. Às vezes não é porque o cara é porco, então o suor dessas regiões ele vai ser mais preferido pelas bactérias. Logo, quando você tem bactérias, você tem produção de odores e aí dá o famoso CC. Tá? Então muitas vezes não é por falta de higiene ou algo do tipo. Basta o cara dar, sei lá, uma corridinha, sei lá, foi daqui para ali, teve que caminhar mais rápido, começou a suar e as bactérias já ficam ali todas eriçadas com aquele suor, porque ele é mais rico em alguns tipos de carboidrato que elas preferem mais. Então é só uma curiosidade aí em relação a esse tecido glandular. Então a gente tem as glândulas sudoríferas, que são apócrinas ou écrinas, secreta suor. Então aqui a gente tem outra imagem, onde a gente tem ali as glândulas podem estar soltas, tá? Podem ser, como a gente viu aqui na imagem, écrina, ou elas podem ser apócrina quando estão associadas ao folículo piloso. Você tem a glândula sebácea, que ela secreta uma espécie de óleo de gordura, que meio que hipermeabiliza mais ainda a pele, digamos assim. E você tem as glândulas ceruminosas, que estão presentes na região do ouvido, basicamente. Tá? Então ele produz a famosa cera do ouvido. Tá? E essa cera, qual é a função dela? Primeiro, reter partículas de qualquer tipo. Segundo, como essa cera é formada por lipídios, ela impede a interação com água. Então ela vai ser um repelente de água. E juntamente com os pelinhos da região do ouvido,
ela vai proteger ali contra pequenos animais também. Então essa cera ela vai ser uma substância ali super importante na questão da manutenção da saúde do ouvido, justamente por ela ter essas funções de ser meio pegajosa, então determinados micro-organismos ficam presos ali, também com a ação dos pelos, e ali vai ter aquela função também de impedir que a água chegue até lá. Claro que se for uma grande quantidade vai chegar, mas a tendência é o quê? Ela agir afastando aquela substância que é a água. Quando a gente fala de anexos dérmicos, a gente tem os pelos e as unhas. Tá? Então a gente viu que os pelos eles vão ter sua produção lá na derme, através dos folículos pilosos, e ele só vai fazendo crescer. Riquíssimo em queratina, tá? Que é uma proteína, e ele só vai fazendo ali, a função dele vai ser crescer e sair da pele através do folículo piloso. Tá? E o pelo tem funções aí, principalmente contra proteção, de proteção contra raios ultravioletas, também ajuda bastante nesse quesito. E em alguns animais, ele pode formar um exemplo dos camelos que vivem em ambiente desértico, muita areia, tempestade de areia, eles precisam enxergar, ainda assim, senão como é que eles vão fazer para andar? Vão ficar parados no meio da tempestade? Não. Então eles possuem os cílios muito alongados, agindo como uma barreira realmente para aqueles grãos de areia não atinjam os olhos dele. No nosso caso também, a gente tem a sobrancelha, tem o cílio, que protege também contra esses raios ultravioletas, mas em alguns animais ele é mais desenvolvido. E aí, por que quando a gente faz a barba com barbeador, logo depois ela cresce? Dependendo aí da pessoa, 2 dias depois ela já está apontando de novo ali que vai nascer. Porque você só tira a parte que está para fora da epiderme. Então o folículo piloso continua lá dentro trabalhando tranquilo. Só é o tempo dele repor mais aquelas células e ela vai saindo ali. Aquele pelo vai crescendo de novo. Quando você fala de depilação a cera, quando a mulher passa aquela cera e dá aquele puxão, ele vai lá embaixo e arranca lá na raiz mesmo. Por isso que demora bem mais tempo a crescer. Porque você você basicamente quebrou lá a fábrica desde o início. E não só tirou a parte mais superficial. E a unha é a mesma coisa, é formada também por queratina. Tá? Então você tem a raiz da unha, você tem as partes da unha. Podem ver aqui na imagem, a gente tem a epiderme, tem a derme, tem a falange, que seria o ossinho do dedo. Tudo isso naquela região ali do dedo. As unhas também têm as suas partes, tem a parte que fica livre, tem o corpo da unha, tem a raiz da unha. Tudo isso são anexos dérmicos. As glândulas também são anexos dérmicos, mas como elas têm funções mais específicas, eu tratei delas separadas. E vocês têm os pelos e as unhas. Qual a função da unha? Ajudar a pegar as coisas. Então, são os anexos dérmicos. Glândulas, pelos e unha. Glândula eu tratei separado porque tem funções mais específicas. São mais complexas um pouco. E o pelo e a unha, como são mais tranquilos assim a função e a sua constituição, eu deixei para falar no finalzinho. Tá bom? Então, espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.